Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo com o Fluminense, mais de 50 mil torcedores garantidos. Saiu a arbitragem para este compromisso. Técnico Leonardo Jardim terá ou não arroio diante do Fluminense? Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deu para acompanhar a atividade do técnico Leonardo Jardim, time somente neste sábado, no último treinamento que ele faz na Toca da Raposa 2. Não teve arroio no campo ainda, daqui a pouco vamos falar sobre a situação do camisa 99. Primeiro eu quero trazer a arbitragem, porque apita Cruzeiro e Fluminense, Rodrigo José Pereira de Lima. Ele foi o árbitro, inclusive, do último jogo do Cruzeiro em casa, na Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre a equipe do Fortaleza, melhor dizendo, e não o último jogo do Cruzeiro em casa. Contra o Fortaleza, foi ele. Contra a equipe do Vitória. Na verdade, agora, o Jefferson Ferreira de Moraes. Contra o Fortaleza, que foi o Rodrigo. E eu acabei fazendo confusão, hein? Então, Jefferson Ferreira de Moraes, que é de Goiás, foi o árbitro contra o Vitória. E aí, contra o Fluminense, é o mesmo que apitou diante da equipe do Fortaleza. Rodrigo José Pereira, ele é de Pernambuco. E no VAR, teremos Wagner Hellway. Ele já foi VAR em jogos do Cruzeiro nesta temporada. Contra o Flamengo, aquela vitória por 2-1 no Mineirão. Contra o Juventude, 4-0. Contra o São Paulo, 1-0. Contra o mesmo Fortaleza, 1-0. E isso. Wagner Hellway, então, o árbitro de vídeo para este duelo. Rodrigo José Pereira, o mesmo que apitou contra o Fortaleza, é o dono do apito diante da equipe do Fluminense. Com o Mineirão lotado, hein? Mais de 50 mil ingressos vendidos. Ainda temos o sabadão para vender. Tem o domingo também. O Cruzeiro, ele inclusive solicitou um ajuste na previsão de público para 55 mil torcedores. E se bobear, vai ter que fazer outro ajuste para beirar aí os 60, hein? A venda espetacular, é Mineirão lotado. Torcedor sabe da importância desse jogo para o Cruzeiro. Cruzeiro vai entrar em campo nesta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí vai acompanhar depois, né, o que vai acontecer com o Flamengo, o que vai acontecer com o Palmeiras, porque o Cruzeiro joga no domingo 4 da tarde, o Flamengo joga no domingo 18h30 no Maracanã contra o Santos, e o Palmeiras joga no domingo 20h30 contra o Mirassol em Mirassol. Então, de novo, o Cruzeiro joga primeiro, e aí tem que vencer o Fluminense e assistir o que vai acontecer nos outros dois jogos aí na parte de cima da tabela. Em termos de Copa Libertadores, neste final de semana, muito provavelmente, o Cruzeiro já garante a classificação matemática e pode ficar muito perto de se garantir matematicamente também na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Sobre o time, o Leonardo Jardim define neste sábado quem joga na vaga do Lucas Silva, se o Eduardo, se o Wallace, se uma outra opção. Claro que a gente imagina, aí apenas opinião, né, palpite, que o Eduardo sai na frente nessa disputa, quando não teve o Lucas Silva em outros momentos. O Eduardo foi o escolhido, até porque não tem o Matheus Henrique ainda, que seria uma opção de cara, mas é aguardar este último treinamento. E a dúvida que surgiu hoje é porque a imprensa acompanhou a atividade e não tinha no campo arroio.
fez trabalho interno nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. A informação que a gente tem é que ele treina normalmente neste sábado e joga contra o Fluminense. Nenhum problema para se preocupar, apenas uma atividade específica que ele precisou fazer no treinamento dessa sexta, até porque jogadores que atuaram na quarta ainda meio que fizeram um trabalho de recuperação, não teve uma montagem do time com o técnico Leonardo Jardim comandando um treino técnico na Toca da Raposa 2. Então a informação é que Kenny Arroio joga normalmente no domingo diante da equipe do Fluminense. Uma outra informação importante, Felipe Moraes, hein? Esse jogador vem chamando a atenção de todo mundo na Copa do Mundo Sub-17. Cria aí do Cruzeiro, ele tem contrato profissional já com o Cruzeiro, é agenciado pela Talent Sports de Paulo Pitombeira e o Cruzeiro trabalha com muito carinho, com muita cautela com esse jovem atleta, porque sabe que é mais um talento aí importante da categoria de base na Toca da Raposa 1 e toda a sorte do mundo aí para ele nessa competição, assim como para os outros, né? O Vitão, o Milita, o zagueiro, que é titular também da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo Sub-17, e o Pietro Tavares, que é outro atacante da categoria de base do Cruzeiro. Muita calma também com essa garotada. O Cruzeiro tem um trabalho aí de médio prazo para esses garotos, para ir numa transição dentro de uma realidade do que o Leonardo Jardim entende de trabalho da base para o profissional. João Vitor Xavier está ao vivo conosco também. O João, te chamar para participar dessa resenha que surgiu no chat aqui no YouTube. Eu sou do time que não procuro ponto negativo para falar mal dessa campanha do Cruzeiro, que para mim, assim, olhando para trás um cadinho, João, se o torcedor do Cruzeiro assinasse antes do campeonato, fala, amigão, você vai terminar o campeonato com 65% de aproveitamento, com vaga garantida na fase de grupos da Copa Libertadores, mas você vai perder pro Ceará, pro Santos e pro Sport. Quem não assinaria, João Vitor? Um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, um abraço, rapaziada. Essa conversa que veio do chat parece conversa de hospício, viu, Cirilo? Porque não tem condição uma coisa dessa, cara. Você falar que o Cruzeiro não quis ganhar o Campeonato Brasileiro, cara, o Cruzeiro tem uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem um trabalho brilhante nessa temporada, o Cruzeiro tá numa semifinal de Copa do Brasil, o Cruzeiro tem jogado com 50, 60 mil pessoas constantemente no seu estádio, porque foi criada uma sinergia entre torcida e clube, muito pelo torcedor, que está super feliz com o trabalho de reconstrução feito pelo Cruzeiro, e muito também pelo perfil de quem dirige o Cruzeiro, que é um cara extremamente apaixonado pelo clube e que conseguiu criar essa sinergia com o torcedor. Agora, eu concordo 100% com o Edu. Sabe por que o Palmeiras está na frente? Porque o Palmeiras hoje tem um elenco mais completo e mais equilibrado do que o do Cruzeiro. E isso não é demérito nenhum para o Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro, que é um torcedor inteligente, ele sabe muito bem que esse é o primeiro ano de uma reconstrução do Cruzeiro. O trabalho do Pedro ano passado já foi no meio da temporada em diante. Então não dá nem para contar. Ano passado foi ali meio que um bombeiro apagando o incêndio. Trabalho organizado, planejado, pensado é o desse ano. Agora, isso que o Pedro está fazendo no Cruzeiro esse ano, Cirilo, o Palmeiras começou a fazer lá em 2016, 2017. Então nós estamos falando de um Palmeiras que tem 8, 9 temporadas de frente em planejamento, em organização, em formação de elenco. Eu sempre falo isso aqui, Cirilo. Elenco não se forma do dia para a noite. Você pode formar um bom time numa temporada. Agora, elenco, você demora ali 2, 3, 4 temporadas para montar. Porque uma hora você acerta no lateral direito, mas o cara machuca. Outra hora você acerta num atacante, mas o companheiro de ataque dele tem uma proposta para sair. Outra hora você busca um técnico que todo mundo acha que vai dar certo e o cara não encaixa. Gente, é um trabalho de longo prazo. Nós estamos muito exigentes no futebol brasileiro.
Nós estamos achando que tudo é varinha de condão, é passe de mágica. Isso tem acontecido todo dia no futebol. Eu tenho dito aqui, Cirilo, ninguém decente vai dar conta disso. Ô, gente, se o torcedor do Cruzeiro não bater palma para o que o Cruzeiro fez esse ano, pode internar. E eu sei que esse torcedor que disse isso é a exceção da exceção da exceção da exceção, porque o torcedor do Cruzeiro de verdade está vibrando com o que está acontecendo com o time. Basta ver a média de público do Cruzeiro na temporada, Cirilo. Então, gente, vão devagar com o Andor, o Santo é de barro, o trabalho do Cruzeiro é brilhante na temporada, o torcedor do Cruzeiro concorda com isso e mostra isso na arquibancada com públicos maravilhosos a cada rodada, e esse é o primeiro ano de uma reconstrução do Cruzeiro que ainda vai passar por 2, 3, 4, 5 anos. Se o Cruzeiro conquistar títulos grandes antes disso, quanto melhor. Quanto melhor. Pode ganhar agora a Copa do Brasil, tá na bica de ganhar e acho até que é o melhor dos 4 times ainda na disputa. Vai voltar para uma Libertadores, pode ser que dê tudo certo ano que vem. Mas, cara, o trabalho do Cruzeiro é um trabalho de plantio. Depois que você planta, Cirilo, vamos dizer o seguinte, lá atrás deixaram a terra arrasada, né? Aí veio o Ronaldo, conseguiu acabar com o incêndio na mata, conseguiu controlar as pragas de cupim que estavam lá, e conseguiu começar a terra. O Pedro agora, ele está começando o plantio. Depois ele ainda vai regar, vai adubar, vai podar, para lá na frente colher. Talvez você tenha alguma fruta temporona aí no meio do caminho, mas a tendência natural é que vai colher com um pouquinho mais de tempo. E que bom que seja assim, porque se for assim vai ser um trabalho muito mais saudável e muito mais duradouro. Eu acho que nós só temos a aplaudir e a reconhecer o que o Cruzeiro fez esse ano, viu, Concordo João? plenamente, João Vitor. Dito isso tudo, João, fim de semana, Cruzeiro e Fluminense, o que você espera do jogo? E a ausência do Lucas Silva, né? A tendência de que o Eduardo seja utilizado é a expectativa, João. O Eduardo é um caso típico do que eu tô falando, de quando você começa a plantar um elenco, né, João? O Eduardo é um jogador que, quando chegou ao Cruzeiro, não funcionou bem. Não sei se o Edu vai concordar com isso, se o Vini vai concordar, você. Mas ele não chegou bem. E o Cruzeiro apanhou pra cacete quando ele chegou por aqui, né? Pô, ex-jogador, não dá mais, já não joga, isso e aquilo. E depois, à medida que a temporada foi passando, ele foi encontrando seu lugar e hoje é um jogador útil para a equipe. E isso acontece com todo o time em toda a temporada. Tem uns que não vão dar certo mesmo, que você vai contratar e que vão dar errado mesmo, mas tem muitos que vão demorar um tempo ali para engrenar e para funcionar. E é o caso do Eduardo, que não é o Lucas Silva, que é hoje titular absoluto, capitão incontestável, líder nesse time do Cruzeiro, mas hoje o Eduardo é um cara, na minha visão, que já é útil para poder ser um bom substituto e apagar um incêndio ali em momentos necessários. Ele é um bom reserva. E essa é a diferença de um time para um elenco. Time, você tem ali, às vezes, 11 bons jogadores. Elenco, que é o que você demora a montar, você precisa de mais de 11. Você precisa de 12, 14, 16, 20, 24 jogadores à altura. Ô, Cirilo, deixa eu dar um recado aqui. Recado da 7K, porque a emoção de ver a bola rolando, o coração acelerado, isso é uma emoção única, inigualável. E na Bet7K fica tudo ainda melhor, porque tem cashback esportivo, saque rápido, provedor com transmissões ao vivo, suporte 24 horas, 7 dias por semana. BetK, acesse 7k.bet.br, 7k.bet.br. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. SPAMF 322 de 17/2/25, Cirilo. Boa, João. Edu Panzi, Eduardo para a vaga do Lucas Silva e fim de papo, ou você faria outra escolha? Acho que não tem muito o que fazer, né? Talvez se o Matheus Henrique tivesse disponível, fosse ele a escolha, como foi em outras oportunidades. Mas não tá, o Wallace é um cara que não entregou, não tá nos planos do Leonardo Jardim, e acredito eu, né? Mas... Na história de elenco, o Cruzeiro vai buscar volante ano que vem, né? Eu acho que sim, Contar com o Matheus Henrique mais saudável, é um ano a mais... Com o Lucas Silva com idade a mais, vai precisar também de mais reposição. O Romero é um cara que é uma realidade, enfim, vai precisar sim pro ano que vem. E tomara que
traga gente de qualidade que seja mais utilizado pelo Leonardo Jardim. Vai ser uma temporada mais complicada, uma temporada de Libertadores, de protagonismo, de sequência de protagonismo, porque a cobrança aumenta, né? Se aumenta a expectativa, a cobrança, evidentemente, aumenta. Mas para esse jogo do final de semana, eu acredito no Eduardo. No jogo contra o Grêmio, o Lucas sai e o Eduardo entra, já fez essa função, é o tipo do jogador que todo treinador gosta de ter no elenco. Eduardo é um cara regular, experiente, é muito bom taticamente e faz pelo menos 3 funções dentro do campo. E uma delas é essa, de segundo homem, e deve ser a escolha do Leonardo Jardim. Acho que não foge disso, não. Seria a sua escolha, Vinícius Andrade? Seria, não tem como fugir disso. Hoje, com as peças que o Cruzeiro tem no elenco, para mim seria mais difícil substituir o Lucas Romero do que o Lucas Silva. Eu entendo que o Lucas Silva é importantíssimo, é titular absoluto, mas o Eduardo substituindo o Lucas Silva, o Cruzeiro perde menos do que se fosse o Eduardo substituindo o Lucas Romero. Por diferença de característica. Mas acho que seria o Eduardo também, viu? A escolha. Porque não tem outro. O Wallace, mas o Wallace não tem jogado. Tem um jogador que poderia fazer esse papel de segundo volante, mas aí você mexeria 2 vezes no time. Christian? Eu não vejo necessidade. Pensei, mas não acho que ele vai fazer. O time tá montado, o esquema é esse aí, Não vejo necessidade. Até porque, assim... Ô, gente, quanto menos você mexe no time... mais o Jardim, né? Ao invés de você mexer em 2, ao 3 por causa de um jogador, é um pelo outro ali, troca uma peça só, é sempre muito mais fácil. Não é ficar refém de esquema, não, é ficar... não é refém a palavra, você tá ali com o esquema adaptado, é mexer o mínimo possível, né? O Jardim não curte nem fazer alteração no jogo, quanto mais mexer no time. Não, ele não vai mexer, eu acho que é o Eduardo e fim de papo, né, em relação a isso, mas aqui o João falou sobre o Eduardo que não chegou tão bem, eu concordo, e não só o Eduardo, né? Esse ano, se a gente pegar o início do Cruzeiro, o Vidalba também não era apontado como titular, o próprio Christian chegou e não tinha esse status que tem hoje no time. Matheus Pereira, naquele momento, estava sendo questionado. Então, há uma mudança de rota também nesse trabalho do Cruzeiro para esse ano, que é a chegada do Jardim, porque ele consegue encontrar um time, ajustar o coletivo e aí as peças vão se encaixando. Hoje, Eduardo é importante. Vini. Fala, João. Não, mas nós estamos muito chato, cara. Nós torcedores, né? Nós como torcedores de futebol. Todo torcedor agora acha que seu time vai ganhar todas de todo mundo o tempo todo. Todo torcedor acha que seu time é invencível. Todo torcedor acha que o cara que chegou pro seu time, ele tem que ser o craque do Campeonato Brasileiro 2 semanas depois de ter chegado. Isso não existe no futebol. Ou a gente muda um pouco essa cultura de entender que as coisas são construídas, ou o futebol não vai se colocar de pé, gente. Eu tô com dó de Flamengo e Palmeiras se um deles perder a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Se um deles perder a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, ninguém presta, ninguém vale nada, tem que mandar todo mundo embora, a diretoria é incompetente, o clube é fracassado, porque é essa que está virando a realidade. Ano passado o Atlético chegou na final da Libertadores e do Brasileiro, perdeu pro Botafogo, ninguém mais servia, manda todo mundo embora porque só tem incompetente. Do presidente ao porteiro ninguém serve. O Flamengo ganhou um Campeonato Brasileiro, ganhou uma Copa Libertadores no mesmo final de semana. 3 meses depois, perdi o Campeonato Carioca, era todo mundo incompetente. O Palmeiras, o que essa dona fez no Palmeiras aí, a Leila, rapaz, isso é brincadeira de outro mundo. Pô, essa mulher foi competente pra caramba. E todo dia é faixa, é manifestação, é bruxa feia, é isso aqui. Ninguém aguenta isso mais, não. 2 meses atrás... O torcedor tem que ter um pouquinho de paciência. 2 meses atrás estão chamando o Abel de burro. Não, e só pegando como exemplo o Palmeiras. O Abel, o Palmeiras, né? O Flaco Lopes chegou em 2022. Isso. Foi super questionado, não vingou nos primeiros anos e agora é inquestionável. E agora ninguém discute, né? A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. O Vitor Roque, quando chega também, ele não vingou logo de cara, demorou um tempo a encaixar. Antes era quem joga, é o Vitor Roque ou o Flaco Lopes, é um ou outro. E aí até o Abel encontrar um funcionamento do time com os dois. Então, assim, precisa de ter alguém para bancar também, né? No Palmeiras a Leila bancou, o Abel bancou e esse respaldo é fundamental.